Olá gente, tudo bem? Eu sou a Nini e o vídeo de hoje é para falar sobre Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Então, para quem acompanhou os últimos vídeos do canal já me ouviu falando desse livro, foi a minha leitura preferida de 2012. Eu tinha muito receio de não gostar, porque eu já tinha ouvido falar muito, tanto do livro quanto dos filmes, das séries, da série de TV feita pela BBC, mas eu gostei muito. Essa minha edição aqui é uma edição da Martin Claret, que tem os três livros da Jane Austen, mas mais pro finalzinho do vídeo eu vou mostrar aí a edição como que tá. Então, o que eu tenho pra falar sobre Orgulho e Preconceito? Se você assistiu o vídeo sobre Emma, vai perceber várias semelhanças, eu vou deixar o link aqui pra quem não assistiu. Mais uma vez, o que eu mais gostei do livro foram os personagens. O enredo se passa em torno da família Bennet e todas as pessoas com as quais eles se relacionam, então eu não vou me estender muito falando de todos os personagens, porque o vídeo ficaria muito longo. Então, o senhor e a senhora Bennet, eles tiveram 5 filhas. E, embora eles não sejam uma família pobre, o dote para 5 filhas, eles não teriam um bom dote para dar no casamento de cada uma das filhas. Aí nessa família a gente tem personalidades bem distintas. Eu vou me deter a 4 personagens. O senhor Bennet, que é um homem excêntrico, sempre sarcástico, ele dá certos sustos na mulher e nas filhas, porque ele não gosta de algumas convenções sociais, mas no final ele sempre faz o seu papel. A senhora Bennet, que a minha primeira impressão dela foi uma impressão muito ruim, uma mulher mesquinha, com preocupações bobas, mas no decorrer da história foi ficando um pouco mais claro para mim essa posição dela. A senhora Bennet, nesse primeiro momento, quando a gente começa a leitura, a única preocupação dela é casar as filhas, porque como eles não tiveram nenhum filho homem, a propriedade vai ficar para um sobrinho deles, o Sr. Collins, e ela tem muito medo do que vai acontecer com as filhas. Como eles já estão numa idade um pouco mais avançada, para aquela época, o livro é de 1816, se não me engano, então o medo dela é que 1811, não, 1813. E então o medo dela é que o marido morra e as filhas fiquem, sem lugar para morar. Eu tive essa impressão dela no início, que ela era um pouco mesquinha, mas depois dá para ir compreendendo, até porque acontecem vários desencontros na vida dessa família. E as 2 irmãs mais velhas. Eu acho que todo mundo sabe que a personagem principal desse livro é a Lizzie Bennet, que é a segunda filha mais velha desse casal, mas a Jane também é peça muito importante, que é a filha mais velha. A Jane é uma mulher, uma moça, muito doce, sempre procurando o lado positivo das pessoas, nunca enxergando maldade, mesmo quando a maldade está ali, ela procura entender toda a situação de outra forma, de uma forma sempre positiva, enquanto a Lizzie é uma personagem forte, é uma personagem com muita personalidade, mas que também sabe reconhecer quando erra. Quando ela se dá conta dos erros que ela cometeu, ela sabe pedir desculpas, ela sabe reconhecer mesmo. É uma personagem incrível. Eu me identifiquei muito com o Sr. Bennet, não tanto com a Lizzie. A minha identificação, embora eu tenha achado ela uma protagonista sensacional, o personagem que mais me chamou ali foi o Sr. Bennet. Eu comecei a ter uma certa admiração por ele, mas em alguns momentos do livro ele me deixou tensa, porque ele realmente dá esse ar assim de que não tá tão preocupado com a família, e acontecem algumas coisas bem dramáticas. Bom, mais uma vez a Jane Austen conseguiu construir ótimos personagens, na minha opinião de leitora. Os personagens secundários também são muito importantes, como o Sr. Collins, já vou chegar no par da Lizzie. E o livro começa a acontecer mesmo quando uma nova família se muda para ali perto de Netherfield, e o rapaz imediatamente se aproxima da Jane. E com essa família e com esse rapaz vem um amigo dele, que é o Sr. Darcy. Eu já tinha gostado do Sr. Knightley em Emma, mas eu gostei muito mais do Darcy. O Darcy também tem a personalidade forte, como a Jane, eles batem de frente.
ela ouve logo no primeiro encontro dele, não encontro entre eles, na primeira oportunidade que eles se veem, a Lizzie ouve ele fazendo um comentário sobre ela e aquilo deixa ela, além de magoada, muito irritada. Então ela ali já começa a criar uma imagem péssima do Sr. Bennet. E várias coisas ao longo do enredo vão acrescentando para que a imagem dele fique sempre pior na cabeça dela. Até que acontece uma coisa inesperada, já na metade do livro, que é quando... Isso pode ser um spoiler, tá? Mas eu preciso falar pra prosseguir. Quando ele se declara pra ela, e ela fica totalmente surpresa, ela não acredita que... Meu Deus, como é que isso tá acontecendo? O cara falou mal de mim, não olha na minha cara e tá se declarando. E aí, ela não aceita muito bem essa declaração. Ele escreve uma carta para ela contando vários pontos do que aconteceu com eles até aquele momento. E é aí que a Lizzie começa a juntar os pontos, começa a perceber que ela acreditou ali num personagem que ninguém sabe muito bem dele. Esse personagem depois vai casar com uma das irmãs dela, muito irritante, por sinal. Não gostei das outras irmãs, por isso que eu não falo sobre elas. Eu acho que elas são personagens ali para compor aquela família, mas eu achei elas muito bobas, assim. O que é compreensível, porque numa família cada filho tem uma personalidade diferente e tem métodos diferentes de seguir sua vida. Outra coisa que eu achei muito interessante como aconteceu em Emma é como os relacionamentos, né, como as visitas, como as conversas são importantes para que as notícias passem de um lugar para o outro, como essa questão do dote, dos pretendentes para as filhas também é muito importante. A família Bennet, no primeiro momento, não acredita que homens ricos, que homens com propriedades, bem estudados, vão se interessar pelas filhas porque eles não têm um bom dote para oferecer para o marido, mas isso acaba surpreendendo a todos. E aí, no final do livro, 3 das filhas deles estão casadas e as outras 2 que são um pouco mais novas, né? A filha mais nova e as 2 mais velhas casam e as do meio ficam ali. Todo mundo acha que já sabe o final dessa história, mas o interessante é ver como a Lizzie e o Sr. Darcy constroem esse relacionamento entre eles, se conhecendo mesmo que à distância. A gente precisa lembrar, como eu falei, que é o livro de 1813, o relacionamento entre as pessoas era diferente. Muitos casavam sem nem mesmo ter, sei lá, trocado mais de um dia de conversa com o marido ou com a mulher. Então, a Lizzie, justamente por ter essa personalidade dela um pouco mais de embate, ela tem bastante tempo para avaliar o Sr. Darcy e conhecer ele de verdade. Foi um livro que eu gostei muito. Indico a leitura. O meu tempo tá acabando para gravar o vídeo, então eu vou mostrar para vocês só a diagramação aqui. É uma letra bem pequenininha, mas dá pra ler tranquilo. Depois que eu ler os 3 volumes, aí sim eu vou comprar as edições separadas. Edições que ainda não sei quais, tem várias editoras que tem livros da Jane Austen, mas eu quero edições bem bonitas pra minha coleção. Então é isso, eu não quis que esse vídeo ficasse tão longo quanto o de Emma. Eu acho que eu vou escrever um pouquinho mais sobre ele no blog para complementar algumas ideias, e aí quando o post do Orgulho e Preconceito estiver totalmente pronto, é só você conferir no box de informação. Então é isso, muito obrigada para quem assistiu até aqui, a gente se vê no meio da semana que tem o vídeo sobre sangue quente. Tô bem curiosa para saber como é que vai ser o resultado desse vídeo, mas é isso, um beijo e até mais!